Declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior, que, aliás, foi bastante polêmica, senador Pimentel, né? Eu requeiro a dispensa. Os senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 56 de 2013, aqui dessa Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa dos senadores Paulo Paim e Paulo Davim, com o objetivo de debater o assunto relacionado à extinção da profissão de técnico em contabilidade. Eu comunico aos oradores convidados que será concedida a palavra por 10 minutos para cada expositor. E eu, sem mais delongas, já convido para compor a mesa os ilustres oradores. Dr. Luiz Sérgio da Rosa Lopes, presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Convido também o professor universitário especialista em contabilidade e em auditoria, o professor Oscar Lopes da Silva. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. Convido o contador e vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, representante de Juarez Domingues Carneiro, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, senhor Zulmir Ivânio Breda. Convido o contador e professor universitário, o senhor Marconi de Souza. O sobrenome do meio eu não vou me arriscar a dizer, porque eu posso cometer alguma impropriedade verbal, né? E acabar ainda... Eu gostaria... Como é que é o sobrenome, a pronúncia? Vou falar. Han? Marconi Han de Souza. E, por último, convido o técnico em contabilidade e presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, o senhor Daniel Souza dos Santos. Bem-vindo. Tá bom. Então, eu quero informar que nós temos um relógio ali e quando o orador começa a fala, nós registramos 10 minutos. No 9º minuto, toca uma campainha. E eu já vou dizer que não sou eu que toco, porque as pessoas ficam olhando para mim, que eu estou... Mas é para que o orador saiba que ele tem 1 minuto para concluir a fala, né? E claro, que nós temos aqui 5 oradores, né? Temos os senadores. E tem sempre a rodada, porque os questionamentos precisam ser respondidos. De forma que, se a gente estender muito na exposição, nós depois prejudicamos o debate e as respostas, que eu acho que é o objetivo da audiência pública. Mas eu quero, antes de passar a palavra para os oradores, conceder a palavra, que é uma tradição da comissão, que o senador requerente ou proponente da audiência pública possa justificar a audiência ou, enfim, argumentar o porquê da audiência. Então, com a palavra, o senador Paulo Paim.
Senhor presidente, nós temos um problema de tempo e Vossa Excelência foi muito feliz na abertura. Temos uma sessão no plenário também, que querem que a gente esteja lá, porque é o Dia Internacional da Ciência, não podia dar um dia de hoje. Então, nós queremos mais ouvir, devido à controvérsia que se deu entre se a partir de 2015 se extingue ou não a profissão de técnico na área. Então, de pronto, eu me coloco à atenção de Vossa Excelência da documentar a ouvi-los. Então, eu recebi aqui e consultei o senador Painho e o senador Pimentel, essa decisão que cabe ao presidente, mas ela é de comum acordo com o presidente, o representante do Conselho Federal de Contabilidade, né? Aqui o senhor Zulmir Ivânio Breda, né? E eu vou colocá-lo o último a expor. Por quê? Porque nós já vamos aproveitar a fala dos questionamentos que certamente virão, porque serão dirigidos, imagino eu, ao presidente do Conselho Federal de Contabilidade. De forma que, e agora, na segunda rodada, democraticamente, eu inverto a ordem. Quem falar primeiro vai falar por último. E quem falar por último, falar por primeiro. Eu sempre deu a forma mais correta e democrática que a gente pode ter aqui. Então, eu concedo a palavra ao presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, senhor Dr. Luiz Sérgio da Rosa Lopes. Muito bem, presidente Valdir Moca. Eu, quando recebi a convocação, veio na mesma que eu apresentasse o discurso por escrito, e assim o fiz. Parece que vai entrar nos anais e no registro do Senado. Então, eu vou procurar me cingir aos 10 minutos. Não fiz essa contagem ao redigi-lo, mas tentei abordar de modo sucinto e abrangente também toda a questão. Como é do conhecimento de todos, essa audiência pública tem o objetivo de discutir a aplicação do parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto-Lei 92/95, de 27 de 5 de 46, introduzido pela Lei 12.249, de 11 de 6 de 2010, que retira do técnico em contabilidade, a partir de 1 de 6 de 2015, o direito de registrar-se nos conselhos da classe e, portanto, de exercer de forma livre e autônoma a sua profissão. Sem muita erudição, pretendo mostrar a importância e a transcendência do técnico contábil na formação profissional da nossa classe e na sua prática cotidiana. A contabilidade, os registros de fatos e atos do cotidiano, sempre fizeram parte da história da humanidade. Esteve presente e registrada nas cavernas da antiguidade, através de riscos e rabiscos que indicavam a contagem de algo, ou de números de membros da tribo, ou coisa similar. Ao longo dos séculos, foi praticada por aqueles que possuíam uma mente mais racional e dedutiva. Nos tempos mais próximos ao nosso surgimento como nação, os operadores da contabilidade se tornaram mais presentes e imprescindível a mensuração da nossa riqueza, o que Pero Vaz Caminha fez com brilhante descrição do nosso descobrimento. Observa que 4 anos antes ao descobrimento do Brasil, o frei italiano Luca Pacioli editou em Veneza, grande centro comercial na época, um livro sobre a forma de escrituração contábil, denominado Partida Italiana, que se consagrou como partida dobrada, espinha dorsal até hoje dos registros contábeis. Frei Luca Paciolo era um religioso que aprendera contabilidade de forma autodidata, e contribuiu definitivamente para o futuro da contabilidade. Durante todo o Brasil colonial e império, a contabilidade, quer a pública, quer a privada, foi exercida por pessoas que detinham o conhecimento através do aprendizado com outrem, ou observando como se praticava a arte da escrituração. No Brasil colônia, em particular no tempo das capitanias hereditárias, os guarda-livros eram designados pela coroa em Portugal e exercida por pessoas da confiança do rei, independentemente de possuírem algum conhecimento contábil, e que aqui se tornaram autodidatas e prestavam conta à coroa e subsidiariamente aos donatários.
A obrigação legal da escrituração contábil, da forma geral, foi imposta pelo Código Comercial de 1850, de forma minuciosa para a época e de maneira uniforme os procedimentos para os registros contábeis. Em razão deste código, surgiu a necessidade de ampliação do mercado de trabalho e, portanto, da criação das escolas práticas de comércio para a formação de pessoal. Deixava de ser apenas uma atividade que se aprendia nas corporações de ofício ou se praticava de forma autodidata. Já em 1856, publicava-se uma das primeiras obras sobre guarda-livros brasileiros, de autoria do guarda-livro, lembre-se, guarda-livro, José Rodrigues Vieira. Na sequência de outros autores, Regras da Escrituração Contábil, 1858, Noções de Escrituração Mercantil, 1864, Manual Técnico Prático do Guarda-Livro, e assim sucessivamente, até 1899, foram publicadas 16 obras sobre escrituração mercantil, na sua absoluta maioria produzida por guarda-livros. A obra de maior destaque chama-se Tratado de Escrituração Mercantil, de 1887, com 20 edições. Fato excepcional na época, escrito por Veridiano de Carvalho, um guarda-livro. Fundaram-se escolas e academias de comércio no Rio, São Paulo, Salvador e em várias capitais do país. Juiz de Fora instalou a primeira academia de comércio, todos para a formação de guarda-livros. O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado no Rio de Janeiro de 17 a 27 de 8 de 1924, entre outras decisões, definiu como prioritário para a profissão: 1. Reconhecimento expresso de 3 funções básicas no campo contábil: o contador, o guarda-livro e o perito. Urgência na regulamentação profissional em bases rigorosas. Criação das câmaras de contabilidade, hoje conhecidas como conselhos. Posteriormente ao Congresso, várias regulamentações legais sobre a profissão foram emitidas pelo poder público, graças à intensa participação do senador João Lira Tavares, operoso parlamentar que sempre participou das reivindicações da classe, que inclusive presidiu o primeiro Congresso Brasileiro. Finalmente, em 27 de 5 de 1946, é assinado pelo presidente Dutra o Decreto-Lei 9.295, que consolidou a legislação existente e tornou-se a Lei de Regência da Profissão. Este decreto atendia às aspirações do Congresso de 1924, definindo as prerrogativas dos contadores, bacharéis em ciências contábeis, e dos técnicos em contabilidade, antigo guarda-livros. Este decreto regeu harmoniosamente os 2 segmentos da profissão até a malfadada Lei 12.249, de 11 de 6 de 2010, que rasga a lei de regência. A esdrúxula Lei 12.249 é fruto das aberrações legislativas que ocorrem em nosso país, por iniciativa daqueles que querem atender interesses minoritários na nossa sociedade. Ela é produto da conversão da medida provisória de número 472 de 2009, que destinava-se a tratar de incentivos para a infraestrutura da indústria petrolífera, e transformou-se numa miscelânea suspeita ao incluir mudanças no DL 92/95, assim como outros, e até no programa Minha Casa Minha Vida. Uma miscelânea que se transformou aquela medida provisória. Este odioso cerceio da liberdade do exercício da profissão de técnico de contabilidade, perpetrado por esta lei a ser aplicada a partir de 1 de 6 de 2015, agride o interesse da sociedade brasileira, agride e vai contra a própria proposta do governo de ampliar o ensino técnico, viola os direitos fundamentais do homem poder exercer livremente seu ofício e rasga a nossa Constituição, que garante o livre trabalho segundo a formação profissional. No Brasil, hoje, militam como técnicos em contabilidade, devidamente registrados em seus conselhos, 187.746 brasileiros, dos quais 120.000 homens e 67.000 mulheres, perfazendo ambos 38% do universo de 488.000 profissionais da contabilidade em atividade. Esses 187.746 não serão substituídos após junho de 2015. Presidente, nós estamos com um problema de tempo e Vossa Excelência foi muito feliz na abertura. Temos uma sessão no plenário também, que querem que a gente esteja lá, porque é o Dia Internacional da Síndrome de Down no dia de hoje. Então, nós queremos mais ouvir, devido à controvérsia que se deu entre se a partir de 2015 se extingue ou não a profissão de técnico na área. Então, de pronto, eu
me coloco à atenção de Vossa Excelência, senador Pimentel, a ouvi-los. Então, eu recebi aqui e consultei o senador Painho e o senador Pimentel, essa decisão que cabe ao presidente, mas ela é de comum acordo com o presidente, o representante do Conselho Federal de Contabilidade, né? Aqui o senhor Zulmir Ivânio Breda, né? E eu vou colocá-lo o último a expor. Por quê? Porque nós já vamos aproveitar a fala dos questionamentos que certamente virão, porque serão dirigidos, imagino eu, ao presidente do Conselho Federal de Contabilidade. De forma que, e agora, na segunda rodada, democraticamente, eu inverto a ordem. Quem falar primeiro vai falar por último. E quem falar por último, falar por primeiro. Eu sempre deu a forma mais correta e democrática que a gente pode ter aqui. Então, eu concedo a palavra ao presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, senhor Dr. Luiz Sérgio da Rosa Lopes. Muito bem, presidente Valdir Moca. Eu, quando recebi a convocação, veio na mesma que eu apresentasse o discurso por escrito, e assim o fiz. Parece que vai entrar nos anais e no registro do Senado. Então, eu vou procurar me cingir aos 10 minutos. Não fiz essa contagem ao redigi-lo, mas tentei abordar de modo sucinto e abrangente também toda a questão. Como é do conhecimento de todos, essa audiência pública tem o objetivo de discutir a aplicação do parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto-Lei 92/95, de 27/5/46, introduzido pela Lei 12.249, de 11/6/2010, que retira do técnico em contabilidade, a partir de 1/6/2015, o direito de registrar-se nos conselhos da classe e, portanto, de exercer de forma livre e autônoma a sua profissão. Sem muita erudição, pretendo mostrar a importância e a transcendência do técnico contábil na formação profissional da nossa classe e na sua prática cotidiana. A contabilidade, os registros de fatos e atos do cotidiano, sempre fizeram parte da história da humanidade. Esteve presente e registrada nas cavernas da antiguidade, através de riscos e rabiscos que indicavam a contagem de algo, ou de números de membros da tribo, ou coisa similar. Ao longo dos séculos, foi praticada por aqueles que possuíam uma mente mais racional e dedutiva. Nos tempos mais próximos ao nosso surgimento como nação, os operadores da contabilidade se tornaram mais presentes e imprescindível a mensuração da nossa riqueza, o que Pero Vaz Caminha fez com brilhante descrição do nosso descobrimento. Observa que 4 anos antes ao descobrimento do Brasil, o frei italiano Luca Pacioli editou em Veneza, grande centro comercial na época, um livro sobre a forma de escrituração contábil, denominado Partida Italiana, que se consagrou como partida dobrada, espinha dorsal até hoje dos registros contábeis. Frei Luca Pacioli era um religioso que aprendera contabilidade de forma autodidata, e contribuiu definitivamente para o futuro da contabilidade. Durante todo o Brasil colonial e império, a contabilidade, quer a pública, quer a privada, foi exercida por pessoas que detinham o conhecimento através do aprendizado com outrem, ou observando como se praticava a arte da escrituração. No Brasil colônia, em particular no tempo das capitanias hereditárias, os guarda-livros eram designados pela coroa em Portugal e exercida por pessoas da confiança do rei, independentemente de possuírem algum conhecimento contábil, e que aqui se tornaram autodidatas e prestavam conta à coroa e subsidiariamente aos donatários. A obrigação legal da escrituração contábil, da forma geral, foi imposta pelo Código Comercial de 1850, de forma minuciosa para a época e de maneira uniforme os procedimentos para os registros contábeis. Em razão deste código, surgiu a necessidade de ampliação do mercado de trabalho e, portanto, da criação das escolas práticas de comércio para a formação de pessoal. Deixava de ser apenas uma atividade que se aprendia nas corporações de ofício ou se praticava de forma autodidata. Já em 1856, publicava-se uma das primeiras obras sobre guarda-livros brasileiros, de autoria do guarda-livro, lembre-se, guarda-livro,
José Rodrigues Vieira. Na sequência de outros autores, Regras da Escrituração Contábil, 1858, Noções de Escrituração Mercantil, 1864, Manual Técnico Prático do Guarda-Livro, e assim sucessivamente, até 1899, foram publicadas 16 obras sobre escrituração mercantil, na sua absoluta maioria produzida por guarda-livros. A obra de maior destaque chama-se Tratado de Escrituração Mercantil, de 1887, com 20 edições. Fato excepcional na época, escrito por Veridiano de Carvalho, um guarda-livro. Fundaram-se escolas e academias de comércio no Rio, São Paulo, Salvador e em várias capitais do país. Juiz de Fora instalou a primeira academia de comércio, todos para a formação de guarda-livros. O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado no Rio de Janeiro de 17 a 27 de 8 de 1924, entre outras decisões, definiu como prioritário para a profissão: 1. Reconhecimento expresso de 3 funções básicas no campo contábil: o contador, o guarda-livro e o perito. Urgência na regulamentação profissional em base rigorosa. Criação das câmaras de contabilidade, hoje conhecidas como conselhos. Posteriormente ao Congresso, várias regulamentações legais sobre a profissão foram emitidas pelo Poder Público, graças à intensa participação do senador João Lira Tavares, operoso parlamentar que sempre participou das reivindicações da classe, que inclusive presidiu o primeiro Congresso Brasileiro. Finalmente, em 27 de 5 de 1946, é assinado pelo presidente Dutra o Decreto-Lei 9.295, que consolidou a legislação existente e tornou-se a lei de regência da profissão. Este decreto atendia às aspirações do Congresso de 1924, definindo as prerrogativas dos contadores, bacharéis em ciências contábeis, e dos técnicos em contabilidade, antigo guarda-livros. Este decreto regeu harmoniosamente os 2 segmentos da profissão até a malfadada Lei 12.249, de 11 de 6 de 2010, que rasga a lei de regência. A esdrúxula Lei 12.249 é fruto das aberrações legislativas que ocorrem em nosso país, por iniciativa daqueles que querem atender interesses minoritários na nossa sociedade. Ela é produto da conversão da medida provisória de número 472 de 2009, que destinava-se a tratar de incentivos para a infraestrutura da indústria petrolífera, e transformou-se numa miscelânea suspeita ao incluir mudanças no DL 92/95, assim como outros, e até no programa Minha Casa Minha Vida. Uma miscelânea que se transformou aquela medida provisória. Este odioso cerceio da liberdade do exercício da profissão de técnico em contabilidade, perpetrado por esta lei a ser aplicada a partir de 1 de 6 de 2015, agride o interesse da sociedade brasileira, agride e vai contra a própria proposta do governo de ampliar o ensino técnico, viola os direitos fundamentais do homem poder exercer livremente seu ofício e rasga a nossa Constituição, que garante o livre trabalho segundo a formação profissional. No Brasil, hoje, militam como técnicos em contabilidade, devidamente registrados em seus conselhos, 187.746 brasileiros, dos quais 120 mil homens e 67 mil mulheres, perfazendo ambos 38% do universo de 488 mil profissionais da contabilidade em atividade. Esses 187.746 não serão substituídos após junho de 2015. Estará afetada a arte da escrituração. No Brasil colônia, em particular no tempo das capitanias hereditárias, os guarda-livros eram designados pela coroa em Portugal e exercida por pessoas da confiança do rei, independentemente de possuírem algum conhecimento contábil, e que aqui se tornaram autodidatas e prestavam conta à coroa e subsidiariamente aos donatários. A obrigação legal da escrituração contábil, da forma geral, foi imposta pelo Código Comercial de 1850, de forma minuciosa para a época e de maneira uniforme os procedimentos para os registros contábeis. Em razão deste código, surgiu a necessidade de ampliação do mercado de trabalho e, portanto, da criação das escolas práticas de comércio para a formação de pessoal. Deixava de ser apenas uma atividade que se aprendia nas corporações de ofício ou se praticava de forma autodidata.
Já em 1856, publicava-se uma das primeiras obras sobre guarda-livros brasileiros, de autoria do guarda-livro, lembre-se, guarda-livro, José Rodrigues Vieira. Na sequência de outros autores, Regras da Escrituração Contábil, 1858, Noções de Escrituração Mercantil, 1864, Manual Técnico Prático do Guarda-Livro, e assim sucessivamente, até 1899, foram publicadas 16 obras sobre escrituração mercantil, na sua absoluta maioria produzida por guarda-livros. A obra de maior destaque chama-se Tratado de Escrituração Mercantil, de 1887, com 20 edições. Fato excepcional na época, escrito por Veridiano de Carvalho, um guarda-livro. Fundaram-se escolas e academias de comércio no Rio, São Paulo, Salvador e em várias capitais do país. Juiz de Fora instalou a primeira academia de comércio, todos para a formação de guarda-livros. O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado no Rio de Janeiro de 17 a 27 de 8 de 1924, entre outras decisões, definiu como prioritário para a profissão: 1. Reconhecimento expresso de 3 funções básicas no campo contábil: o contador, o guarda-livro e o perito. Urgência na regulamentação profissional em bases rigorosas. Criação das câmaras de contabilidade, hoje conhecidas como conselhos. Posteriormente ao Congresso, várias regulamentações legais sobre a profissão foram emitidas pelo poder público, graças à intensa participação do senador João Lira Tavares, operoso parlamentar que sempre participou das reivindicações da classe, que inclusive presidiu o primeiro Congresso Brasileiro. Finalmente, em 27 de 5 de 1946, é assinado pelo presidente Dutra o Decreto-Lei 9.295, que consolidou a legislação existente e tornou-se a Lei de Regência da Profissão. Este decreto atendia às aspirações do Congresso de 1924, definindo as prerrogativas dos contadores, bacharéis em ciências contábeis, e dos técnicos em contabilidade, antigo guarda-livros. Este decreto regeu harmoniosamente os 2 segmentos da profissão até a malfadada Lei 12.249, de 11 de 6 de 2010, que rasga a lei de regência. A esdrúxula Lei 12.249 é fruto das aberrações legislativas que ocorrem em nosso país, por iniciativa daqueles que querem atender interesses minoritários na nossa sociedade. Ela é produto da conversão da medida provisória de número 472 de 2009, que destinava-se a tratar de incentivos para a infraestrutura da indústria petrolífera, e transformou-se numa miscelânea suspeita ao incluir mudanças no DL 92/95, assim como outros, e até no programa Minha Casa Minha Vida. Uma miscelânea que se transformou aquela medida provisória. Este odioso cerceio da liberdade do exercício da profissão de técnico de contabilidade, perpetrado por esta lei a ser aplicada a partir de 1 de 6 de 2015, agride o interesse da sociedade brasileira, agride e vai contra a própria proposta do governo de ampliar o ensino técnico, viola os direitos fundamentais do homem poder exercer livremente seu ofício e rasga a nossa Constituição, que garante o livre trabalho segundo a formação profissional. No Brasil, hoje, militam como técnicos em contabilidade, devidamente registrados em seus conselhos, 187.746 brasileiros, dos quais 120 mil homens e 67 mil mulheres, perfazendo ambos 38% do universo de 488 mil profissionais da contabilidade em atividade. Esses 187.746 não serão substituídos após junho de 2015. Estará fechado o acesso a 187.746 brasileiros nos próximos anos ao exercício da profissão de técnico em contabilidade. A quem interessa esse terceiro? Aos bacharéis em ciências contábeis? Eu sou bacharel, a mim não me interessa. Se for a eles, estão cometendo um grande equívoco, pois o mercado encontrará outros caminhos para suprir a carência dos técnicos e, por consequência, a substituição dos próprios bacharéis. O mercado é dinâmico. Aos grandes escritórios de contabilidade, se imaginam sufocar os pequenos escritórios, na sua grande maioria dirigidos por técnicos, suprimindo a concorrência para aumentar o faturamento, estão enganados.
o mercado encontrará outra solução, até suprimindo a obrigatoriedade da escrituração contábil, que, aliás, vem ocorrendo regularmente nos últimos tempos, a tentativa de retirar a escrituração contábil, de acabar com a escrituração contábil para micro e pequenas empresas, etc. Aos grandes empresários, não creio, pois reduzindo-se a oferta de prestadoras de serviço, aumentarão seus custos de administração pelo aumento dos preços impostos pelo cartel dos bacharéis. Aos governos federal, estadual e municipal, também não creio, pois os contabilistas, hoje, como sempre, foram e são os maiores e melhores auxiliares do fisco, concorrendo na melhora da arrecadação tributária e sua compreensão. A quem interessa, então? Interessa uma minoria de áulicos, com representantes de todas as correntes, repito, minoria nos seus próprios segmentos, que julgam ganhar com a supressão do técnico, tais como pseudo-educadores que faturam alto com suas escolas de nível universitário, em contabilidade, medíocres intelectuais da classe que julgam ser a presença dos técnicos fator de depreciação da profissão. Grandes empresas de contabilidade que querem, a qualquer custo, centralizar o setor. Os sempre insatisfeitos com tudo, os que pugnam pelo quanto pior, melhor. O parágrafo 2º do artigo 12, incluído no DL 92/95, pela Lei 12.249, é tudo que esse interesse escuso almejava. E esta não é a primeira tentativa, senador, de exclusão dos técnicos, mas é a melhor sucedida até o momento. Em 1982, a extinta Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho, ao decidir no processo MTB 320.906/81, retirando o técnico contabilidade da condição de profissional liberal, o que impediria o exercício da profissão como autônomo, limitando sua atuação somente como empregado. O argumento básico é que, não possuindo formação universitária, não poderia ser profissional liberal. Isso em 1982. Na ocasião, presidia eu o Sindicato dos Contabilistas de Volta Redonda e impugnei a decisão recorrendo ao ministro do Trabalho, juntamente com a Confederação Nacional das Profissões Liberais, as federações dos contabilistas dos estados de Minas e Goiás, do Rio Grande do Sul, bem como dos sindicatos de contabilidade de Londrina, Caxias do Sul, Paraná e Belo Horizonte. O ministro Murilo Macedo, então ministro do Trabalho na época, reformulou a decisão e determinou o enquadramento dos técnicos no âmbito da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Como se vê, essas tentativas vêm de longa data, culminando agora com um texto legal aprovado, mas ainda não executado. Temos tempo para corrigir a aberração resultante da aplicação da Lei 12.249, aprovada, como já disse, subrepticiamente no projeto de conversão da MP 472 de 2009. Senadores, temos tempo para corrigir o dano que pode ser perpetrado na vigência do dispositivo citado. O restabelecimento e a garantia do texto constitucional do livre exercício do trabalho não pode ser violado, em detrimento aos interesses da sociedade brasileira, impedindo seus cidadãos de exercitarem sua legítima escolha profissional. É isso, senador, que eu tinha a dizer. E, anexo a esse documento, entrego a Vossa Excelência esse discurso, me foi dito, e também um abaixo-assinado que me foi entregue ontem para o representante de Petrópolis, de uma escola técnica da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. O senhor conhece uma escola técnica, assinada por os professores, alunos e familiares dos estudantes do Colégio Estadual Irmã Cecília Jardim, situada na Rua Machado Fagundes, Estrada da Saudade, Cascatinha, Petrópolis. É a única escola técnica que tem em Petrópolis. Vimos, pelo presente abaixo-assinado, manifestar nosso apoio à revogação do parágrafo 2º do artigo 12, introduzido pela Lei 12.429, que altera e limita até junho de 2005 o direito do técnico de contabilidade de se inscrever em conselhos, etc, etc. Está aqui, ó, um abaixo-assinado, com 142 assinaturas, um dos primeiros que estão sendo preparados para ser encaminhado a Vossa Excelência e a esta comissão. Tá? Muito obrigado, presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e da Bahia. Eu peço a Dulcídia que coloque na nossa secretaria. Eu passo a palavra ao professor universitário, especialista em contabilidade e em auditoria, o senhor Oscar Lopes da Silva. Bom dia, senador Moca, demais senadores, bom dia a todos presentes. No meu entender, a profissão de técnica não está extinta.
ela passa de 1º de junho do ano que vem e não poder se registrar mais. Há poucos dias, o Conselho Federal revogou a resolução alterando que pudessem os técnicos se registrarem, que foram até 2009 e sem o exame de suficiência. Mas, ao meu ver, eu quero me ater à questão da educação na área de técnicos e contadores, que eu acho que é uma coisa mais grave. O que é que a gente assistiu no cenário da década de 70? Escolas técnicas altamente eficientes, com currículos excelentes, formando altamente bons profissionais na área de técnicos. O que nós assistimos com a LDB? A LDB extinguiu o curso de técnico. Na verdade, falta uma organização nesse país para mostrar que essas escolas estão irregulares, oferecendo ainda cursos de técnicos no Brasil. Só que o curso de técnico, como extinto, criou-se o curso de gestão. E o curso de gestão hoje tem 120 horas que aborda contabilidade. 60 horas de custos, 60 horas de contabilidade. Isso não dá uma formação para uma pessoa chegar ao mercado e trabalhar. Sou altamente favorável ao técnico. Eu tenho um escritório de contabilidade também. E sinto a necessidade de ter esse profissional. Mas também sinto a questão no mercado seguinte, que são profissionais subjugados, que recebem pouco salário e são considerados lá embaixo pelo mercado de trabalho. Não é valorizado. Assim como o contador também, em muitos lugares, ainda não é valorizado. A gente passa sufocos imensos no mercado. Eu vejo, então, que se para reformular essa lei, também tem que se reformular a questão da educação na área de técnicos. A gente não pode estar no mercado de trabalho como um profissional que não tem uma qualificação preparada. Ao contrário de técnicos que estão no mercado, que eu conheço, como o próprio professor, o próprio Luiz Sérgio, que está aqui, altamente competentes, que vieram de uma era que o curso técnico era convalidado. Então, assim, o que eu acredito é que nós precisamos de ter uma ênfase e tratar melhor a educação nessa área no país. Também percebo o seguinte, que quando a gente contrata um técnico nos escritórios de contabilidade, a gente procura uma pessoa que tem uma noção. Eu busco isso e vejo uma dificuldade. Estava conversando com o professor aqui do meu lado agora, me falando que a aula eleva quando nós temos técnicos fazendo curso de contábeis no bacharelado. Concordo com isso, é de fato. Mas eu vejo que muitos técnicos chegam sem nenhum preparo no mercado de trabalho. Mas, voltando para a questão profissional, o que eu penso? Nós temos na LDB o curso de tecnólogo no Brasil, que até hoje também não foi dado ênfase para ele na área contábil. Por quê? Porque o pessoal sabe que vai cursar e não vai fazer. Quando eu trabalhava na PUC, em 2001, eu dei aula para 450 alunos em 3 anos do curso sequencial, que eram técnicos que fizeram o curso sequencial, melhoraram, e desses 450 tem um número certinho, 43 foram fazer o bacharelado em contábeis. O Conselho Federal também, ele privilegia, não posso falar pelo Conselho Federal, não estou aqui nessa função, mas o que eu assisto do Conselho Federal é que ele também privilegia a formação do aluno, do técnico, que ele passe a fazer o bacharelado para ele poder se especializar melhor, estar no mercado situado melhor. Mas eu vejo, assim, que nas duas áreas, a profissão é muito pouco reconhecida em termos de valores de mercado, salários de mercado. É uma crise que o contador, a gente não pode camuflar isso aqui, a gente não pode achar que isso não existe, porque nós somos reconhecidos, sim, pela sociedade, fazemos um bom trabalho para a sociedade, mas na hora de receber os honorários, de trabalhar, é uma dificuldade imensa. Quem presta serviços sabe disso, né? Nós pegamos as contas dos nossos clientes, pagam tudo em dia, até a conta de luz, mas o contador é pago lá no final do mês, se não passar para o mês subsequente. Então, existe uma cultura inadequada nesse país. A gente camufla algumas coisas para poder passar por cima dessas coisas, né, sem ver a fundo. Então, assim, essa questão é melhorar a classe contábil, melhorar o nível da classe contábil. Precisamos pensar na forma de educar os contadores no nível bacharelado, essas pessoas que estão chegando no mercado que ainda são técnicos. A única desconfiança que eu tenho muito grande são desses cursos de técnicos, sem falar mal de nenhum curso técnico. Eu conheço cursos... Conselhos, etc, etc. Está aqui um abaixo-assinado com 142 assinaturas, um dos primeiros que estão sendo preparados para ser encaminhado a Vossa Excelência e a esta comissão. Tá? Muito obrigado, presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e da Bahia. Eu peço a Dulcídia que coloque na nossa secretaria. Eu passo a palavra ao professor universitário, especialista em contabilidade e em auditoria, o senhor Oscar Lopes da Silva. Bom dia, senador Moca, demais senadores, bom dia a todos presentes. No meu entender, a profissão de técnica não está extinta.
ela passa de 1º de junho do ano que vem não poder se registrar mais. Há poucos dias, o Conselho Federal revogou a resolução alterando que pudessem os técnicos registrarem, que foram até 2009 e sem o exame de suficiência. Mas, ao meu ver, eu quero me ater à questão da educação na área de técnicos e contadores, que eu acho que é uma coisa mais grave. O que é que a gente assistiu no cenário da década de 70? Escolas técnicas altamente eficientes, com currículos excelentes, formando altamente bons profissionais na área de técnicos. O que nós assistimos com a LDB? A LDB extinguiu o curso de técnico. Na verdade, falta uma organização nesse país para mostrar que essas escolas estão irregulares, oferecendo ainda cursos de técnicos no Brasil. Só que o curso de técnico, como extinto, criou-se o curso de gestão. E o curso de gestão hoje tem 120 horas que aborda contabilidade. 60 horas de custos, 60 horas de contabilidade. Isso não dá uma formação para uma pessoa chegar ao mercado e trabalhar. Sou altamente favorável ao técnico. Eu tenho um escritório de contabilidade também. E sinto a necessidade de ter esse profissional. Mas também sinto a questão no mercado seguinte, que são profissionais subjugados, que recebem pouco salário e são considerados lá embaixo pelo mercado de trabalho. Não é valorizado. Assim como o contador também, em muitos lugares, ainda não é valorizado. A gente passa sufocos imensos no mercado. Eu vejo, então, que se para reformular essa lei, também tem que se reformular a questão da educação na área de técnicos. A gente não pode estar no mercado de trabalho com um profissional que não tem uma qualificação preparada. Ao contrário de técnicos que estão no mercado, que eu conheço, como o próprio professor, o próprio Luiz Sérgio, que está aqui, altamente competentes, que vieram de uma era que o curso técnico era convalidado. Então, assim, o que eu acredito é que nós precisamos de ter uma ênfase e tratar melhor a educação nessa área no país. Também percebo o seguinte, que quando a gente contrata um técnico nos escritórios de contabilidade, a gente procura uma pessoa que tem uma noção. Eu busco isso e vejo uma dificuldade. Estava conversando com o professor aqui do meu lado agora, me falando que a aula eleva quando nós temos técnicos fazendo curso de contábeis no bacharelado. Concordo com isso, é de fato. Mas eu vejo que muitos técnicos chegam sem nenhum preparo no mercado de trabalho. Mas, voltando para a questão profissional, o que eu penso? Nós temos na LDB o curso de tecnólogo no Brasil, que até hoje também não foi dado ênfase para ele na área contábil. Por quê? Porque o pessoal sabe que vai cursar e não vai fazer. Quando eu trabalhava na PUC, em 2001, eu dei aula para 450 alunos em 3 anos do curso sequencial, que eram técnicos que fizeram o curso sequencial, melhoraram, e desses 450 tem um número certinho, 43 foram fazer o bacharelado em contábeis. O Conselho Federal também, ele privilegia, não posso falar pelo Conselho Federal, não estou aqui nessa função, mas o que eu assisto do Conselho Federal é que ele também privilegia a formação do aluno, do técnico, que ele passe a fazer o bacharelado para ele poder se especializar melhor, estar no mercado situado melhor. Mas eu vejo, assim, que nas duas áreas, a profissão é muito pouco reconhecida em termos de valores de mercado, de salários de mercado. É uma crise que o contador, a gente não pode camuflar isso aqui, a gente não pode achar que isso não existe, porque nós somos reconhecidos, sim, pela sociedade, fazemos um bom trabalho para a sociedade, mas na hora de receber os honorários, de trabalhar, é uma dificuldade imensa. Quem presta serviços sabe disso, né? Nós pegamos as contas dos nossos clientes, pagam tudo em dia, até a conta de luz, mas o contador é pago lá no final do mês, se não passar para o mês subsequente. Então, existe uma cultura inadequada nesse país. A gente camufla algumas coisas para poder passar por cima dessas coisas, né, sem ver a fundo. Então, assim, essa questão é melhorar a classe contábil, melhorar o nível da classe contábil. Precisamos pensar na forma de educar os contadores no nível bacharelado, essas pessoas que estão chegando no mercado que ainda são técnicos. A única desconfiança que eu tenho muito grande são desses cursos técnicos, sem falar mal de nenhum curso técnico. Eu conheço cursos técnicos de valor. Mas eu vejo que as pessoas não têm as disciplinas, estão fazendo a distância, vão lá fazer uma prova, um determinado dia que eles marcam. Se foi alguém fazer a prova por eles, nem fiscalizado é direito, ok, em algumas escolas, né? E o cara sai com um diploma para competir no mercado igual aos demais. Eu não entendo que foi extinto o técnico de contabilidade. Eu entendo que ele tem um prazo para se registrar, para se adequar à situação. E também eu entendo o seguinte, que mesmo o técnico, mesmo nós que somos bacharéis em ciências contábeis, se a gente não se procurar se atualizar, não estar atualizado, o mercado não vai nos absorver mais. O mercado vai deixar a gente fora. E o que eu percebo é o seguinte, que na nossa classe,
não estou falando nem de técnico nem de bacharelado, estou falando geral, nós muitas vezes ficamos esperando as coisas acontecerem e não vamos atrás de uma formação adequada para estar atuando no mercado de trabalho. Então, eu penso que da forma como está, se for pensar só na questão da profissão, melhor seria não ter o técnico, registrando a partir de 2015 mesmo, na verdade. Mas, para tomar uma decisão, para se pensar nisso, nós temos que formalizar que a busca do conhecimento, a busca da formação dessas pessoas não podem estar como estão acontecendo. Até porque as escolas estão irregulares que estão oferecendo curso técnico, porque a LDB extinguiu. A LDB não mais satisfaz o curso de técnico. Eles têm os cursos, são 5 modalidades de cursos que tem, mas no ensino médio, o único curso que tem alguma coisa que privilegia é o curso de gestão. Eu não sei se os conselhos têm recebido diplomas de curso de gestão para registrar técnicos em contabilidade, mas no início, lá atrás, eu lembro que estava acontecendo isso. Então, a gente precisa de uma questão um pouco mais profunda. Né? Não é só pensar em voltar com o técnico, né? Só pensar em deixar o técnico se registrar. Eu acho que esse problema ele seria resolvido tranquilamente na forma, volta-se a registrar técnicos. Né? Mas quem é que nós estamos recebendo no mercado de trabalho? Quem são essas pessoas que estão vindo? Quem são esses formadores? Até porque todos estão na ilegalidade. Então, tem mandatos de segurança aí de escolas, né, que eu já assisti acontecer em escola de curso técnico, que não oferecem uma formação adequada, porque o curso técnico antigo, quem fez na década de 70, eram 800 horas de contabilidade e 360 horas de formação complementar em cursos na área de gestão. Então, você fazia 1.260 horas de conteúdos. O tecnólogo, hoje em dia, são 1.800 horas, né, que equivale a curso superior. E o curso de bacharelado são 3.000 horas. Nas 3.000 horas, mais ou menos 2.100 horas são conteúdos ligados à contabilidade, dentro deles o TCC, que são mais ou menos 300 horas. Então, o que a gente precisa pensar é nessa formação. Para se manter uma função apenas por ser corporativista, é muito complicado. Mas para se manter que todos os órgãos que estão aqui presentes, todos os sindicatos que estão presentes aqui, as confederações, repensem a forma de reeducar e de educar os profissionais da contabilidade. Eu estou falando também a nível de bacharelado, não é só a nível de técnico, não. Agora, eu admito, eu tenho uma imensa dificuldade hoje em dia, desde o ano passado, de contratar profissionais para a minha área. Por quê? Nós não podemos colocar estudantes, a não ser como estagiários. E aí eu fico pensando, enquanto Oscar, enquanto ser humano, o que eu estou contratando de um técnico? Se é uma mão de obra barata ou se é uma mão de obra que é competente e especializada. Eu já me peguei nessa conversa desde outubro, quando eu fui solicitado para estar aqui. Será que eu estou contratando mão de obra de técnico por ser uma mão de obra mais barata ou estou contratando mão de obra de técnico por ser uma mão de obra eficiente? Essa é a questão que nós temos que pensar. Não é só chegar aqui, como outra vez a outra ali foi cometido um erro, talvez, por estar extinguindo, né? Também não é voltar simplesmente por voltar. É pensar uma coisa mais amadurecida, uma coisa mais a nível alto, pensando que do jeito que está não é compatível. Eu vou fazer um adendo aqui que não é me permitido, mas eu vou fazer. Eu trabalho, faço parte da Comissão de Exame de Suficiência. E, às vezes, me assusta o que eu vejo de respostas nas provas de técnicos. Me assusta ver alguns e-mails que eu sou obrigado a responder. Me assusta conversar com algumas pessoas no Brasil sobre isso. Né? Então, eu penso assim, que o técnico virou o coitadinho da história. Não é o coitadinho da história. Não pode ser. Mas nós temos que repensar nossa postura. Enquanto pessoas da área, de sindicatos, de confederações, de Conselho Federal, de onde quer que a gente esteja, os conselhos regionais, quem é que nós estamos querendo no mercado de trabalho? Para bacharéis e para técnicos. Ter técnico só por ter não vai equivaler a nada. Vai continuar na mesmice. Nós só vamos camuflar mais uma vez, passar por cima das coisas e deixar o trabalho dessa forma. Então, eu acredito que como eu acredito que a educação é tudo nesse país, né, nós precisamos de se reeducar, ver a nossa postura enquanto cidadão, de estarmos aqui numa audiência, trazendo à tona um assunto que é relevante para o país, para os profissionais dessa área, concordo que são profissionais liberais que precisam do seu trabalho, mas repensar quem é que está ingressando e como que está ingressando no mercado de trabalho. Muito obrigado. Agradecer o professor universitário, professor Oscar Lopes da Silva, e, de imediato, passar a palavra para o contador e professor universitário Marconi Ran de Souza. Bom dia ao senador Moca, presidente desta audiência, também ao senador Paim, ao Pimentel e todos os membros da classe contábil que estão aqui no dia de hoje.
Eu, atendendo a solicitação da comissão, eu fiz uma apresentação em slide, até porque tem muitos números, e nós contadores gostamos de números, né? Então eu coloquei meu currículo aqui não por acaso, é o seguinte, eu tenho minha formação de técnico em contabilidade, depois eu fiz a faculdade como contador, mais tarde fiz mestrado, e eu tenho um escritório contábil há 24 anos, e trabalho com contadores e técnicos no meu escritório, e por 9 anos eu fui vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, entidade que congrega tantos contadores quanto técnicos. Portanto, entendo que eu tenho condições de falar sobre esse tema por tudo que eu vivo nesse sentido aí dos contadores e técnicos. Bom, eu queria ver um outro lado dessa questão seguinte. O Brasil é um país empreendedor. Nosso país é o segundo país do mundo com maior número de empreendedores. Nós temos atualmente 6,3 milhões de empresas. E um dado curioso, essas empresas não são grandes. 99% delas são micro e pequenas empresas. Daí a gente olha assim, mas micro e pequenas empresas não precisamos dar muita importância para ela, nada disso. 52% dos empregos não são formados nas grandes empresas, mas sim nas pequenas. E elas representam hoje 20% do PIB. Portanto, eu entendo assim, micro e pequena empresa nós não podemos desprezar. Está aí, temos que observar. E diga-se de passagem, quase todas as empresas grandes, exceto alguma fusão de grande empresa, todas as empresas grandes, senador País do Sul, a Gerdau começou pequena, a Randon começou pequena e hoje são grandes, mas começaram pequenas. Bom, essas 6 milhões de empresas são atendidas por contadores e técnicos. Em números redondos, 300 mil contadores, 187 mil técnicos e 82 mil organizações contábeis, escritórios de contabilidade que atuam para atender essas empresas. Mas de onde é que eles são formados? Olha só um detalhe curioso. As escolas técnicas em nível de segundo grau, nível médio, elas formam 39% dessas escolas são particulares e 61% são públicas. Já na faculdade é inverso. 95% das faculdades de ciências contábeis do Brasil são particulares, tem que pagar mensalidade. Apenas 5% são públicas. E mais, a maioria das escolas públicas, como a gente conhece na faculdade pública, os cursos não são noturnos. São durante o dia, o que dificulta as pessoas a trabalharem durante o dia para poder cursar, porque tem aulas durante o dia. Então, há poucas opções de curso noturno e as pesquisas indicam que 63% dos estudantes, eles estudam durante o dia para trabalhar à noite. Ou seja, nós não temos ofertas de escola, de faculdade pública para ciências contábeis. Agora, pessoal, é muito fácil a gente fazer uma legislação pensando em qualquer outro país de primeiro mundo, na realidade brasileira é diferente. A média salarial do pessoal que está na universidade, de 18 a 24 anos, é de R$ 961. Sabe quanto é que a mensalidade, a média, numa faculdade particular? R$ 765. Não tem como exigir de um jovem com 18 e 24 anos que ele gaste 80% pagando a mensalidade da faculdade. Sem contar que ele tem outros custos, tem locomoção, alimentação, livros, cópias, tem que comprar um computador, tem que ter acesso à internet e quem estuda sabe o quanto vai de custo. Ou seja, não dá para exigir que um jovem de 18 a 24 anos consiga pagar a faculdade, porque não tem faculdade pública de contabilidade para esse pessoal. Olha só, um outro dado também interessante. Apenas 38% dos que iniciam a faculdade, eles acabam concluindo. Não tem dinheiro para pagar. E os jovens entre 18 e 24 anos, que representam 14 milhões de jovens brasileiros, são 64% dessa faixa etária, eles estão fora da faculdade. Quais são os motivos de ele estar fora da faculdade? Tá? Primeiro lugar, falta de dinheiro para pagar. Agora ele faça a seguinte colocação. Se ele consegue fazer o curso técnico, que ele tem opção, por isso que eu coloquei a tela anterior, de fazer na escola pública, ele começa a aumentar a sua renda. E o professor falou com muita propriedade, mas muitos contadores de hoje, eles foram técnicos antes. Então ele consegue fazer o curso técnico, trabalhar na área. Mas repensar quem é que está ingressando e como que está ingressando no mercado de trabalho. Muito obrigado. Agradecer o professor universitário, professor Oscar Lopes da Silva, e de imediato passar a palavra para o contador e professor universitário Marconi Ran de Souza. Bom dia ao senador Moca, presidente dessa audiência, também ao senador Paim, ao Pimentel e todos os membros da classe contábil que estão aqui no dia de hoje.
eu, atendendo a solicitação da comissão, eu fiz uma apresentação em slide, até porque tem muitos números, e nós contadores gostamos de números, né? Então eu coloquei meu currículo aqui não por acaso, é o seguinte, eu tenho minha formação de técnico em contabilidade, depois eu fiz a faculdade como contador, mais tarde fiz mestrado, e eu tenho um escritório contábil há 24 anos, e trabalho com contadores e técnicos no meu escritório, e por 9 anos eu fui vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, entidade que congrega tantos contadores quanto técnicos. Portanto, entendo que eu tenho condições de falar sobre esse tema por tudo que eu vivo nesse sentido aí dos contadores e técnicos. Bom, eu queria ver um outro lado dessa questão seguinte. O Brasil é um país empreendedor. Nosso país é o segundo país do mundo com maior número de empreendedores. Nós temos atualmente 6,3 milhões de empresas. E um dado curioso, essas empresas não são grandes. 99% delas são micro e pequenas empresas. A gente olha assim, mas micro e pequenas empresas não precisamos dar muita importância para ela, nada disso. 52% dos empregos não são formados nas grandes empresas, mas sim nas pequenas. E elas representam hoje 20% do PIB. Portanto, eu entendo assim, micro e pequena empresa nós não podemos desprezar. Está aí, temos que observar. E diga-se de passagem, quase todas as empresas grandes, exceto alguma fusão de grande empresa, todas as empresas grandes, senador País do Sul, a Gerdau começou pequena, a Randon começou pequena e hoje são grandes, mas começaram pequenas. Bom, essas 6 milhões de empresas são atendidas por contadores e técnicos. Em números redondos, 300 mil contadores, 187 mil técnicos e 82 mil organizações contábeis, escritórios de contabilidades que atuam para atender essas empresas. Mas de onde é que eles são formados? Olha só um detalhe curioso. As escolas técnicas em nível de segundo grau, nível médio, elas formam 39% dessas escolas são particulares e 61% são públicas. Já na faculdade é inverso. 95% das faculdades de ciências contábeis do Brasil são particulares, tem que pagar mensalidade. Apenas 5% são públicas. E mais, a maioria das escolas públicas, como a gente conhece na faculdade pública, os cursos não são noturnos. São durante o dia, o que dificulta as pessoas a trabalharem durante o dia para poder cursar, porque tem aulas durante o dia. Então, há poucas opções de curso noturno e as pesquisas indicam que 63% dos estudantes, eles estudam durante o dia para trabalhar à noite. Ou seja, nós não temos ofertas de escola, de faculdade pública para ciências contábeis. Agora, pessoal, é muito fácil a gente fazer uma legislação pensando em qualquer outro país de primeiro mundo, na realidade brasileira é diferente. A média salarial do pessoal que está na universidade, de 18 a 24 anos, é de R$ 961. Sabe quanto é que a mensalidade, a média, numa faculdade particular? R$ 765. Não tem como exigir de um jovem com 18 a 24 anos que ele gaste 80% pagando a mensalidade da faculdade. Sem contar que ele tem outros custos, tem locomoção, alimentação, livros, cópias, tem que comprar um computador, tem que ter acesso à internet e quem estuda sabe o quanto vai de custo. Ou seja, não dá para exigir que um jovem de 18 a 24 anos consiga pagar a faculdade, porque não tem faculdade pública de contabilidade para esse pessoal. Olha só, um outro dado também interessante. Apenas 38% dos que iniciam a faculdade, eles acabam concluindo. Não tem dinheiro para pagar. E os jovens entre 18 e 24 anos, que representam 14 milhões de jovens brasileiros, são 64% dessa faixa etária, eles estão fora da faculdade. Quais são os motivos de eles estar fora da faculdade? Tá? Primeiro lugar, falta de dinheiro para pagar. Agora ele faça a seguinte colocação. Se ele consegue fazer o curso técnico, que ele tem opção, por isso que eu coloquei a tela anterior, de fazer na escola pública, ele começa a aumentar a sua renda. E o professor falou com muita propriedade, mas muitos contadores de hoje, eles foram técnicos antes. Então, ele consegue fazer o curso técnico, trabalhar na área, porque não pode trabalhar na área se não for contador ou técnico registrado, e daí ele consegue aumentar a sua renda e pagar a sua faculdade. Tá? Um outro detalhe também que a gente tem um grande problema é a escolha do curso errado. A gente chega com um jovem de 16, 17 anos assim, você agora escolhe a profissão pro resto da tua vida. E daí tem muitos, qualquer profissão, médico, dentista, advogado, o cara está na profissão errada. Uns param no meio do curso e outros vão ser profissionais frustrados pro resto da vida. Eu entendo que o curso técnico ele acaba dando, vou usar uma expressão popular aqui, um test drive. Gostei da profissão, vou fazer faculdade. Não gostei, vou para outra. Eu tenho tempo ainda de corrigir. Bom,
Uma outra coisa também que me chama a atenção, falei lá no início, aquela tela não estava por acaso, que 99% das nossas empresas são micro e pequenas. Ilustrando, é a fruteira da esquina, é a padaria da rua do lado, é o mercadinho do bairro. Na Faculdade de Ciências Contábeis, a gente vê temas muito nobres. A gente estuda investimento temporários e permanentes. Pergunto, o que ele vai usar esse conhecimento para fazer a contabilidade da fruteira da esquina? Nós estudamos equivalência patrimonial, consolidações das demonstrações contábeis de um grupo empresarial para fazer do mercadinho do lado. Não precisamos de ter isso. Ou seja, nós estamos colocando, exigindo que ele aprenda um monte de coisa que depois não vai trabalhar com isso daqui. Nós estudamos sobre fusão, incorporação e cisão de empresas. Para fazer da padaria a contabilidade, pessoal, apuração de valor justo a valor presente, apuração do valor justo, tributação de lucro no exterior. Ele não conhece o país do lado, vai saber que tributação há. Olha só, auditoria contábil, perícia contábil. Portanto, nós exigimos uma formação e depois colocamos ele no mercado de trabalho, que o cenário é totalmente diferente. Aquilo que a gente sempre briga, que se estuda uma coisa e na prática é outra, nós estamos exigindo isso no momento que a gente quer terminar com registros técnicos de contabilidades. Uma coisa tem que ficar muito clara. Embora as atividades possam ter muitas semelhanças, também há diferenças. Há atividades técnicas na nossa profissão que registra, que elabora, e há atividades mais acadêmicas e científicas que trabalham com análise, revisão e estudos. Portanto, me parece claro que as funções, elas por si só, e o mercado é muito sábio nesse sentido, ele vai separando. Nós precisamos ter alguém para fazer o registro, a elaboração, e me parece que o técnico cai muito bem aqui. Nós precisamos ter alguém para analisar, para revisar, para estudar, e aí me parece que o contador cabe muito bem nesse ponto aqui. Então, por que extinguimos a profissão do técnico? Olha só, alguém diz, mas a formação... Até fazer um contraponto, professor Oscar. A formação não é boa. O exame de suficiência ao qual você faz parte, nas 6 edições que aconteceram agora, de 2011 a 2013, o índice de aprovação dos técnicos de contabilidade foi de 34%. É um número aproximado, porque eu não consegui apurar ele específico, tá? E dos contadores é 40%, um número até relativamente parecido. Ou seja, o Conselho de Contabilidade hoje já tem um filtro, tá? Em que ele só dá registro para os bons técnicos de contabilidade. Então, nós não vamos ter no mercado, porque a prova, quem aplica, quem elabora, é o Conselho Federal e a Fundação Brasileira de Contabilidade, eles já filtram. Então, os bons profissionais, os profissionais que terão registros desde 2011, não são qualquer um, não, senhores. São profissionais que são aprovados por um curso pelo próprio Conselho, por uma prova pelo próprio Conselho. O que significa que nós temos hoje profissionais realmente capacitados e habilitados. Um outro detalhe, qualquer pessoa, inclusive os técnicos de contabilidade, só pode trabalhar em contabilidade independente do título, se é assistente, se é auxiliar, se tiver registro no CRC. Tá? Portanto, ele faz a seguinte colocação, e até conheço o Zumir, nosso colega do Rio Grande do Sul, quando saiu em 2010 a legislação, nós já vamos lá, e ele comentou assim, Marconi, é uma evolução da profissão. Eu pergunto, é uma evolução da profissão nós contratarmos um auxiliar de contabilidade e exigir dele contador? Pegarmos o contador e botar ele como auxiliar de contabilidade, é evolução para o contador? Não é, me desculpe, não é evolução isso daqui, não. Não é evolução. Eu estou pegando o contador agora, ele vai ter que fazer registro, lançar a continha de luz, a despesa, o extrato bancário. Isso daqui, pegar o contador e fazer isso, não é evolução da profissão. Pelo contrário, nós estamos rebaixando os contadores. Tá? E por último, tá? Aquela conversa que eu tinha com o professor aqui, o Oscar, os técnicos de contabilidade, eu como professor universitário há 12 anos, e tenho alunos técnicos e alunos que não são técnicos, que atuam na área, normalmente elevam o nível das aulas. Logo, agora nas nossas faculdades, se nós tirarmos os técnicos fora, porque sem registro não tem por que fazer técnico, tá? Se tirarmos os técnicos fora, certamente nós vamos baixar o nível das nossas aulas, nós vamos baixar o nível dos nossos contadores formados. E me desculpe com relação à extinção, pessoal. É extinção, sim, senhores, o fato de não dar registro. Eu pergunto a vocês, alguém quer fazer, para tirar sua carteira de motorista, fazer a autoescola, exames teóricos, práticos e não sei o que mais, e depois tudo isso você pode, mas você não vai ter carteira de motorista. Alguém quer fazer esse curso? Ninguém. Ninguém vai querer estudar contabilidade se não tiver registro. É a mesma situação. Desde já, muito obrigado. Agradecer o professor Marconi Ram de Souza e passar a palavra de imediato ao técnico em contabilidade e presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, senhor Daniel Souza dos Santos.
Bom dia a todos. Só fazer uma pequena correção, eu já não mais sou o presidente, agora o presidente dos sindicatos contabilistas é o senhor Clésio Luiz da Silva, que está conosco aqui. Houve mudança de gestão, mas isso é só um detalhezinho. Obrigado. Bom, como o tempo é curto, vamos... Só quero pedir desculpa, é que a comissão desconhecia essa sucessão de vocês. Sem problema, vamos lá. Fazer um pequeno contexto histórico aqui para ver o que está acontecendo hoje, sair um pouquinho da esfera comum aqui da coisa e vamos ver o que está acontecendo a nível de Brasil hoje, né? Passamos por um processo que, infelizmente, não nos orgulha, de êxodo industrial. O que significa isso? A indústria está cada vez mais reduzindo a sua participação dentro do PIB brasileiro. Tivemos picos de 27% em outras épocas, mas agora a indústria, infelizmente, está apenas em 13,3%. Ao passo que o setor de serviços já responde por 67,4% do produto interno bruto. Isso quer dizer, em outras palavras, que todo aquele pessoal que estava alocado nas indústrias e que recebia um salário digno, né, um salário que é um dos melhores pagos que eram da indústria, estão passando para a área de serviços. A área é essa em que nós nos encontramos. Então, está havendo uma demanda muito grande de pessoas que estão aperfeiçoando seus estudos para trabalharem na área de serviços. Aí tem um gráfico demonstrando exatamente isso que vem acontecendo desde a época, né, desde 1947, no setor da indústria. E esse povo migra naturalmente para outras áreas e fortemente para a área da indústria, de serviços. Traçado esse visual de cenário brasileiro, vamos agora à questão cuja qual nos reunimos aqui hoje para conversar, né? Tivemos no passado, como foi falado pelo Sérgio aqui, a questão da resolução no ano de 2002, que tentou já, de alguma forma, cercear os direitos dos técnicos em contabilidade, né? Como se tratava de uma resolução, houve uma movimentação forte da parte dos sindicatos e federações, nós conseguimos, então, dar um break nessa questão, e isso volta à tona agora, como nós podemos ver, através da Lei 12.249, que já foi citada aqui também. Eu não vou me ater à lei, porque seria redundância, né? E o tempo urge. Então, eis o parágrafo em questão que nós estamos aqui hoje reunidos para ver se conseguimos êxito na mudança. Mas a questão que também é importante, que enquanto tudo isso acontece, né, o fortalecimento dos cursos técnicos no Brasil, a gente tem ciência disso, cada vez mais, e segunda-feira eu vi a Voz do Brasil, o presidente Dilma se orgulhava em dizer que estão entrando hoje 202 mil vagas na área de cursos técnicos no Brasil. E nós poderíamos estar orgulhosos disso, porque o curso de técnico contabilidade não é diferente disso, né? Mas, infelizmente, estamos vendo que isso não é de agrado de todos, né? Poderíamos estar hoje também, e temos dentro do próprio Pronatec, formação de técnicos em contabilidade, cuja carga horária é superior a 200 horas. É muito mais, é perto de 800, porque são 2 anos. Eu não me ative ao tempo, mas são 2 anos de formação, para quem já possui o nível, o 2º grau, no caso. Então, parece que é um contrassenso do governo, à medida que ela avança para fortalecimento das escolas técnicas, nós agora queremos tirar desse cenário os técnicos em contabilidade. Eu trouxe algumas manifestações de apoio, que depois eu vou deixar à mesa aqui, porque nós conversamos com a sociedade, fizemos um feedback com alguns segmentos no Rio Grande do Sul, né? Levamos até eles, porque a gente participa muito de visitas às escolas técnicas, né? E a gente percebeu que a gente vai, às vezes, para falar de uma outra coisa na escola técnica, quando a gente fala que a profissão está entrando em extinção a partir de junho de 2015, acaba a gente tendo que parar aquela palestra que a gente foi para fazer a divulgação do sindicato, e as pessoas ficam bastante apavoradas com o que está acontecendo e parece que não sabiam ainda, não sei que tipo de divulgação foi feito, e aí aquela palestra que era para ser sobre determinado assunto acaba virando a Lei 12.249 e suas consequências, né? Então, conversamos em alguns segmentos. No Rio Grande do Sul, nós temos apoio hoje da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, temos algumas centrais que nos apoiam também, a CUT-RS, a CSP está conosco aqui, nos apoia também, a CGTB e a Federação das... E depois tudo bem, você pode, mas você não vai ter carteira de motorista. Alguém quer fazer esse curso? Ninguém. Ninguém vai querer estudar contabilidade se não tiver registro. É a mesma situação. Desde já, muito obrigado. Agradecer o professor Marconi Ram de Souza e passar a palavra de imediato ao técnico em contabilidade e presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, senhor Daniel Souza dos Santos.
Bom dia a todos. Só fazer uma pequena correção, eu já não mais sou o presidente, agora o presidente dos sindicatos contabilistas é o senhor Clésio Luiz da Silva, que está conosco aqui. Houve mudança de gestão, mas isso é só um detalhezinho. Obrigado. Bom, como o tempo é curto, vamos... Só quero pedir desculpa, é que a comissão desconhecia essa sucessão de vocês. Sem problema, vamos lá. Fazer um pequeno contexto histórico aqui para ver o que está acontecendo hoje, sair um pouquinho da esfera comum aqui da coisa e vamos ver o que está acontecendo a nível de Brasil hoje, né? Passamos por um processo que, infelizmente, não nos orgulha, de êxodo industrial. O que significa isso? A indústria está cada vez mais reduzindo a sua participação dentro do PIB brasileiro. Tivemos picos de 27% em outras épocas, mas agora a indústria, infelizmente, está apenas em 13,3%. Ao passo que o setor de serviços já responde por 67,4% do produto interno bruto. Isso quer dizer, em outras palavras, que todo aquele pessoal que estava alocado nas indústrias e que recebia um salário digno, né, um salário que é um dos melhores pagos, que eram da indústria, estão passando para a área de serviços. A área é essa em que nós nos encontramos. Então, está havendo uma demanda muito grande de pessoas que estão aperfeiçoando seus estudos para trabalharem na área de serviços. Aí tem um gráfico demonstrando exatamente isso que vem acontecendo desde a época, né, desde 1947, no setor da indústria. E esse povo migra naturalmente para outras áreas e fortemente para a área da indústria, de serviços. Traçado esse visual de cenário brasileiro, vamos agora à questão cuja qual nos reunimos aqui hoje para conversar, né? Tivemos no passado, como foi falado pelo Sérgio aqui, a questão da resolução no ano de 2002, que tentou já, de alguma forma, cercear os direitos dos técnicos em contabilidade, né? Como se tratava de uma resolução, houve uma movimentação forte da parte dos sindicatos e federações, nós conseguimos, então, dar um break nessa questão, e isso volta à tona agora, como nós podemos ver, através da Lei 12.249, que já foi citada aqui também. Eu não vou me ater à lei, porque seria redundância, né? E o tempo urge. Então, eis o parágrafo em questão que nós estamos aqui hoje reunidos para ver se conseguimos êxito na mudança. Mas a questão que também é importante, que enquanto tudo isso acontece, né, o fortalecimento dos cursos técnicos no Brasil, a gente tem ciência disso, cada vez mais, e segunda-feira eu vi a Voz do Brasil, o presidente Dilma se orgulhava em dizer que estão entrando hoje 202 mil vagas na área de cursos técnicos no Brasil. E nós poderíamos estar orgulhosos disso, porque o curso de técnico contabilidade não é diferente disso, né? Mas, infelizmente, estamos vendo que isso não é de agrado de todos, né? Poderíamos estar hoje também, e temos dentro do próprio Pronatec, formação de técnicos em contabilidade, cuja carga horária é superior a 200 horas. É muito mais, é perto de 800, porque são 2 anos. Eu não me ative ao tempo, mas são 2 anos de formação, para quem já possui o nível, o segundo grau, no caso. Então, parece que é um contrassenso do governo, à medida que ela avança para fortalecimento das escolas técnicas, nós agora queremos tirar desse cenário os técnicos em contabilidade. Eu trouxe algumas manifestações de apoio, que depois eu vou deixar à mesa aqui, porque nós conversamos com a sociedade, fizemos um feedback com alguns segmentos no Rio Grande do Sul, né? Levamos até eles, porque a gente participa muito de visitas às escolas técnicas, né? E a gente percebeu que a gente vai, às vezes, para falar de uma outra coisa na escola técnica, quando a gente fala que a profissão está entrando em extinção a partir de junho de 2015, acaba a gente tendo que parar aquela palestra que a gente foi para fazer a divulgação do sindicato, e as pessoas ficam bastante apavoradas com o que está acontecendo e parece que não sabiam ainda, não sei que tipo de divulgação foi feito, e aí aquela palestra que era para ser sobre determinado assunto acaba virando a Lei 12.249 e suas consequências, né? Então, conversamos em alguns segmentos. No Rio Grande do Sul, nós temos apoio hoje da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, temos algumas centrais que nos apoiam também, a CUT-RS, a CSP está conosco aqui, nos apoia também, a CGTB e a Federação das Mulheres Gaúchas. Uma pergunta que fica, né? Já que se falou tanto nesse cenário social, qual seria o benefício social que tal mudança traz à sociedade? Por que disso agora, né? Na área pública, agora, como se falou na área comercial, ali eu vou trazer um relato da área pública também, que é muito importante, que nós estamos esquecendo, que esse país tem 5.600 prefeituras e, no mínimo, cada uma delas precisa de um profissional técnico de contabilidade e também do contador, evidentemente. Somente nesse ano, eu peguei um panorama no São Google lá, para deixar bem claro, mas
cursei lá o que tinha de cursos técnicos, né, que são os cursos que alavancam a sociedade hoje, que a gente sabe muito bem que promovem o desenvolvimento das pessoas que estão hoje entrando no mercado de trabalho. A área pública também é um excelente cenário para que eles possam ter um crescimento, né. Então, botei alguns exemplos de cursos que estão abrindo, concursos, melhor dizendo, que estão abrindo para técnicos em contabilidade especificamente. Prefeituras, como eu falei, abrem também. E o interessante, né, que a gente fala, que, como me referi no começo, a indústria era responsável por uma renda aproximadamente, não tem números concretos aqui, mas a indústria que melhor pagava hoje no cenário dentro do PIB, os trabalhadores, pagava em média de R$ 2.000 a R$ 2.500 para cada trabalhador, né? E o curso de técnico contabilidade, aqueles que forem desenvolver isso na área pública, tem uma renda próxima, não haveria uma queda tão grande no seu status social, digamos assim, porque ele ficaria hoje, esses concursos todos estão abrindo, abrem com uma renda de aproximadamente 1,5 a 2,5 salários mínimos. Então, existe mercado, está se pedindo profissionais, não existe um declínio na busca por técnicos de contabilidade, e é isso que a gente não consegue entender. O que fazer com milhares de estudantes do ensino técnico e contábil que adentrarem anualmente no mercado de trabalho e se formarem a partir de junho de 2015? Essa é a grande pergunta. Porque, como foi dito, por onde a gente anda, e olha que eu ando bastante por aí, tá? Tem bastante pessoas aqui que me conhecem do meio, né? A gente fica perplexo com a falta de informação, ou com as pessoas ainda não estão sabendo do reflexo disso, né? Muitas escolas não chegou a eles, não chegou até eles ainda a questão de que, a partir de 1º de junho, não mais será fornecido o registro aos técnicos em contabilidade. Isso é grave. Do nosso ponto de vista, tanto social quanto profissional, isso nos deixa bastante preocupados, senador. Eu estive no seu gabinete, conversamos a respeito e trago novamente essa questão e agradeço o espaço aqui. Eu costumo falar rapidamente, falo como se fosse um locutor de rádio esportivo, mas eu queria deixar bem claro isso, que a questão ela é deixar da gente olhar para o nosso próprio umbigo, porque outras profissões estão querendo entrar no nosso mercado, né? E a gente deveria também visar para isso, a gente deveria fortalecer. Nós temos o ensino técnico, o Programa de Educação Continuada do Conselho Regional de Contabilidade, que está aí para preparar essas pessoas que estão entrando. Nós temos que acreditar também na nossa mudança, né? Tudo isso foi comentado, e, só para dar uma reforçada no que falou o Marconi, temos a questão do filtro do próprio Conselho, que faz a seleção daqueles que estão preparados através de exame de suficiência. Eu vou ler apenas uma das cartas de apoio, já que tenho tempo aqui, que recebi que vai ser entregue ao senador Paulo Paim, por parte do Gabinete da Secretaria Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Prezado excelentíssimo senador Paulo Paim, a Superintendência Regional do Trabalho do Emprego do Rio Grande do Sul vem manifestar seu apoio ao projeto de revogação das alterações introduzidas pelo artigo 76 da Lei nº 12.249, que deu nova redação ao artigo 12 e parágrafos do Decreto-Lei 9295 de 46, determinando que, a partir de junho de 2015, a profissão contábil só poderá ser exercida após o bacharelado, vedando a possibilidade de exercício profissional de técnicos em contabilidade. O Rio Grande do Sul hoje conta com 149 cursos técnicos de contabilidade, sendo desses 71 ministrados em escolas públicas e 78 em escolas particulares, ou seja, são centenas de cidadãos, para não dizer milhares, de cidadãos brasileiros investindo numa formação profissional prestes a ser extinta. Assim, temos que a revogação do citado dispositivo é forçosa, pois visa preservar a existência de um grupo profissional composto por mais de 188 mil cidadãos brasileiros. Atenciosamente, Superintendente Regional do Trabalho e do Emprego no Estado do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado e depois deixamos à disposição a palavra. Obrigado, senhor. Eu quero agradecer. Ele já é ex-presidente aqui. Quando nós votamos o requerimento aqui, na audiência, o Paim, é claro que ele estava mas ele não está querendo se perpetuar né, viu? Tá. Então, Daniel, foi objetivo, acho importante isso aí. Aliás, todos os expositores. E agora, conforme a gente havia combinado, quer dizer, a decisão, claro, foi minha, eu passo a palavra ao contador e vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, aqui representando o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, que também, do ano passado para cá, mudou, né? Então, só para a gente atualizar que esses requerimentos, eles
foram aprovados ainda no ano passado. Então, com a palavra, o senhor Zulmir Ivânio Breda. Obrigado, senador Moca. Bom dia. Bom dia também aos colegas da mesa. Queria cumprimentar também o senador Paulo Paim, lá do meu estado, Rio Grande do Sul. Uma satisfação vê-lo. Cumprimentar o senador José Pimentel, também, que tem sido um grande parceiro da classe contábil nos assuntos que dizem respeito à nossa profissão aqui no Congresso e junto ao próprio governo federal. Queria saudar todos os dirigentes das entidades da classe contábil, aqui presidentes de federações, sindicatos, dirigentes, saudar os meus colegas conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade, também que nos acompanham aqui, cumprimentar toda a assessoria dessa comissão e dizer que é uma satisfação para nós do Conselho Federal estarmos aqui participando dessa audiência, agradecer o convite. E o nosso presidente atual, José Martônio Alves Coelho, que é da terra do senador José Pimentel, lá do Ceará, me incumbiu, então, de fazer essa representação do Conselho. O presidente Juarez Carneiro era o presidente na gestão 2010-2013. No final do ano, ele passou, então, essa função ao presidente Martônio. E o nosso objetivo aqui é trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema, que reputamos, assim, da mais alta importância dentro da nossa profissão. E eu queria dizer inicialmente que a nossa lei orgânica, a lei da profissão contábil, é uma lei que data de 1946, então ela já há algum tempo reclamava uma atualização técnica no seu conteúdo, porque a própria nomenclatura de termos que são usados na lei já não condizem mais com a realidade dos dias de hoje. Então, nós, preocupados com essa questão, o Conselho Federal, junto com outras entidades da classe contábil, já vem há algum tempo discutindo alterações nessa lei orgânica. Tanto é verdade que há 10 anos atrás, por volta de 1995, senador Moca, foi criado um grupo de trabalho no Conselho Federal para se debruçar exclusivamente sobre as alterações que essa lei orgânica da nossa profissão reclamava. E esse grupo de trabalho é que foi, então, responsável por fazer essas proposições que foram, então, depois submetidas ao governo federal para que nós pudéssemos, então, propor essa atualização da lei. Nesse período, diversas audiências públicas foram realizadas em todo o território brasileiro, nos 27 estados do Brasil, 26 estados e Distrito Federal, foram realizadas audiências públicas para debater alterações da nossa lei orgânica 9.295. Então, a gente precisa fazer esse esclarecimento porque parece ou passa uma ideia de que, eventualmente, tenha sido um projeto elaborado em gabinete que foi encaminhado para o governo sem nenhuma discussão. Isso não é verdade. Esse projeto foi amplamente debatido dentro da classe e de lá é que saiu a proposição. Também o Conselho Federal, preocupado com essa questão do ensino, já mantém há muito tempo uma comissão de especialistas na área de educação para discutir exatamente os problemas da formação do técnico em contabilidade e do bacharel em ciências contábeis. E essa comissão também participou com sugestões, né, em diversos momentos da nossa história. Por exemplo, lá no ano 2000, quando foi proposta pelo governo a criação dos cursos sequenciais, né, que eram cursos complementares ao ensino médio, numa preocupação e num reconhecimento do próprio governo, na época, de que o ensino médio tinha carências. E isso reconhece até hoje. O próprio Pronatec é um exemplo disso. Então, com essa preocupação foi criado a questão dos cursos sequenciais. Já naquele momento, o Conselho Federal de Contabilidade se preocupou com isso, para ver até a situação do registro desses profissionais e de como é que seriam tratados esses cursos sequenciais no âmbito das prerrogativas da nossa profissão. Então, esse assunto, para nós, não é um assunto novo e, de certa forma, até nos causa um pouco de surpresa essa discussão estar vindo agora, já depois de 4 anos da lei em vigor, né, porque nós tivemos tempo suficiente, e eu acho que sempre é oportuno a gente rediscutir as questões legais também, mas houve sim um espaço de discussão dessa matéria no tempo oportuno. Eu queria passar aqui, senador, rapidamente alguns dados também importantes para que a gente possa se situar melhor dentro desse universo e entender também um pouco mais do que está acontecendo de fato na nossa profissão e o que vai acontecer com essa medida, que eu volto a frisar e quero destacar aqui com bastante ênfase. Nós não estamos extinguindo o técnico em contabilidade. Então, Daniel, foi objetivo, acho importante isso aí. Aliás, todos os expositores. E agora, conforme a gente havia combinado, quer dizer, a decisão, claro, foi minha, eu passo a palavra ao contador e vice-presidente de desenvolvimento profissional e institucional do Conselho Federal de Contabilidade, aqui representando o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, que também, do ano passado para cá, mudou, né? Então, só para a gente
né, atualizar que esses requerimentos eles foram aprovados ainda no ano passado. Então, com a palavra, o senhor Zulmir Ivânio Breda. Obrigado, senador Moca. Bom dia. Bom dia também aos colegas da mesa. Queria cumprimentar também o senador Paulo Paim, lá do meu estado, Rio Grande do Sul. Uma satisfação vê-lo. Cumprimentar o senador José Pimentel, também, que tem sido um grande parceiro da classe contábil nos assuntos que dizem respeito à nossa profissão aqui no Congresso e junto ao próprio governo federal. Queria saudar todos os dirigentes das entidades da classe contábil, aqui presidentes de federações, sindicatos, dirigentes, saudar os meus colegas conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade também que nos acompanham aqui, cumprimentar toda a assessoria dessa comissão e dizer que é uma satisfação para nós do Conselho Federal estarmos aqui participando dessa audiência, agradecer o convite. E o nosso presidente atual, José Martônio Alves Coelho, que é da terra do senador José Pimentel, lá do Ceará, me incumbiu, então, de fazer essa representação do Conselho. O presidente Juarez Carneiro era o presidente na gestão 2010-2013. No final do ano, ele passou, então, essa função ao presidente Martônio. E o nosso objetivo aqui é trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema, que reputamos, assim, da mais alta importância dentro da nossa profissão. E eu queria dizer inicialmente que a nossa lei orgânica, a lei da profissão contábil, é uma lei que data de 1946, então ela já há algum tempo reclamava uma atualização técnica no seu conteúdo, porque a própria nomenclatura de termos que são usados na lei já não condizem mais com a realidade dos dias de hoje. Então nós, preocupados com essa questão, o Conselho Federal, junto com outras entidades da classe contábil, já vem há algum tempo discutindo alterações nessa lei orgânica. Tanto é verdade que há 10 anos atrás, por volta de 1995, senador Moca, foi criado um grupo de trabalho no Conselho Federal para se debruçar exclusivamente sobre as alterações que essa lei orgânica da nossa profissão reclamava. E esse grupo de trabalho é que foi, então, responsável por fazer essas proposições que foram, então, depois submetidas ao governo federal para que nós pudéssemos, então, propor essa atualização da lei. Nesse período, diversas audiências públicas foram realizadas em todo o território brasileiro, nos 27 estados do Brasil, 26 estados e Distrito Federal, foram realizadas audiências públicas para debater alterações da nossa Lei Orgânica 9.295. Então, a gente precisa fazer esse esclarecimento porque parece ou passa uma ideia de que, eventualmente, tenha sido um projeto elaborado em gabinete que foi encaminhado para o governo sem nenhuma discussão. Isso não é verdade. Esse projeto foi amplamente debatido dentro da classe e de lá é que saiu a proposição. Também o Conselho Federal, preocupado com essa questão do ensino, já mantém há muito tempo uma comissão de especialistas na área de educação para discutir exatamente os problemas da formação do técnico em contabilidade e do bacharel em ciências contábeis. E essa comissão também participou com sugestões, né, em diversos momentos da nossa história. Por exemplo, lá no ano 2000, quando foi proposta pelo governo a criação dos cursos sequenciais, né, que eram cursos complementares ao ensino médio, numa preocupação e num reconhecimento do próprio governo, na época, de que o ensino médio tinha carências. E isso reconhece até hoje. O próprio Pronatec é um exemplo disso. Então, com essa preocupação foi criado a questão dos cursos sequenciais. Já naquele momento, o Conselho Federal de Contabilidade se preocupou com isso, para ver até a situação do registro desses profissionais e de como é que seriam tratados esses cursos sequenciais no âmbito das prerrogativas da nossa profissão. Então, esse assunto, para nós, não é um assunto novo e, de certa forma, até nos causa um pouco de surpresa essa discussão estar vindo agora, já depois de 4 anos da lei em vigor, né, porque nós tivemos tempo suficiente, e eu acho que sempre é oportuno a gente rediscutir as questões legais também, mas houve sim um espaço de discussão dessa matéria no tempo oportuno. Eu queria passar aqui, senador, rapidamente alguns dados também importantes para que a gente possa se situar melhor dentro desse universo e entender também um pouco mais do que está acontecendo de fato na nossa profissão e o que vai acontecer com essa medida, que eu volto a frisar e quero destacar aqui com bastante ênfase. Nós não estamos extinguindo o técnico em contabilidade de maneira alguma, isso está sendo totalmente preservado no texto da lei. O que se está extinguindo, na verdade, é a possibilidade de que os técnicos em contabilidade que vierem a concluir o curso, depois de junho de 2015, obterem o registro profissional e terem prerrogativas de exercício da profissão. Aqui são dados da nossa profissão hoje. Em âmbito de Brasil, número de contadores, 300.770, técnicos em contabilidade, 187 mil.
num total de 488 mil profissionais ativos, 82.564 organizações contábeis, né? E elas atendem a esse universo aí de praticamente 6 milhões, vamos arredondar em números, né? Grandes números, 6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, 5.562 prefeituras, 26 estados, Distrito Federal, a União também tem profissionais da contabilidade que fazem, e uma inúmera quantidade de entidades do terceiro setor que são atendidos por esse universo de 488 mil profissionais da contabilidade no Brasil. Quero mostrar aqui uma pequena evolução do número de quantidade de profissionais que nós temos hoje, contadores e técnicos em contabilidade, e aí a gente já começa a entender um pouco da realidade. Em 1995, nós tínhamos 100 mil contadores registrados no Conselho. Passados 15 anos, esse número triplicou. Hoje nós estamos 300 mil. Da onde veio esse crescimento significativo? Evidentemente, da procura maior pelo curso e da expansão do ensino superior no Brasil. Há 15 anos atrás, nós tínhamos pouco mais de 1.000 universidades, instituições de ensino superior no Brasil. Hoje, esse número já passa de 2.300. Então, há uma oferta muito maior de curso superior, o que fez com que grande maioria já fosse também cursar o curso superior, inclusive muitos dos técnicos em contabilidade, né, o que já foi comentado aqui, inclusive, contribuiu para a própria qualificação do curso. Sentido contrário, os técnicos em contabilidade decresceram nesse período, baixaram de 218 mil para 187 mil, ou seja, uma regressão que não tem nada a ver com o texto da lei que foi aprovado. Ela tem outras consequências, a redução da oferta dos cursos de contabilidade e o próprio reconhecimento do aluno que esse curso não dá para ele as condições necessárias para ele exercer a profissão no conjunto das prerrogativas profissionais que ele tem pela lei, né? Aqui estão os dados, então, do ensino superior do Brasil. Hoje nós temos 2.377 instituições de ensino superior, das quais mais de 1.200 oferecem o curso de bacharelado em ciências contábeis no nosso país, ou seja, há uma oferta expressiva de cursos superiores, que é incentivado, inclusive, pelo Conselho, para que todos façam o curso superior e detenham as prerrogativas plenas da nossa profissão. Para vocês terem uma ideia, a grade curricular hoje, que é proposta pelo Conselho Federal de Contabilidade, no modelo padrão de curso superior, ela propõe 900 horas de formação básica no curso de bacharel em ciências contábeis, né, distribuídos nessas disciplinas que estão ali elencadas. E propõe 1.680 horas de conteúdo de formação profissional específica, que é o mínimo que nós entendemos como necessário e compatível para que o profissional possa ter as prerrogativas que ele possui hoje na nossa legislação profissional, na nossa lei orgânica, o Decreto-Lei 92/95. E mais 420 horas de formação técnico-prática. Sem essa quantidade de horas, fica muito difícil, eu diria que fica até quase impossível, que ele possa ter as prerrogativas plenas do exercício da profissão. No sentido dos técnicos em contabilidade, eu trago aqui, por exemplo, duas grades curriculares de duas instituições de ensino, uma aqui de Goiás, que oferece o curso de contabilidade, com uma carga horária de 1.060 horas. Dentro dessa carga horária, apenas 340 horas são de disciplinas específicas de contabilidade, ou seja, um tempo, uma carga horária totalmente insuficiente para que ele tenha condições de assimilar os conhecimentos mínimos para o exercício da profissão no conjunto das suas prerrogativas. Uma outra escola lá do meu estado, Rio Grande do Sul também, Contabilidade, com 1.060 horas de carga horária total e apenas 390 horas de disciplinas específicas de contabilidade. Ora, é só fazer uma comparação. Se no curso superior nós entendemos que precisa no mínimo 1.680 horas de conteúdo específico de matéria contábil para que se tenha o domínio básico da profissão, das prerrogativas da profissão, como é que nós vamos conseguir ter isso dentro de um curso que oferece apenas 390 horas aula? Ou seja, vamos ver que tipo de formação profissional nós estamos dando para esse aluno do curso Contabilidade. Aqui um exemplo também de um curso, a gente buscou na internet para ver, um curso à distância que é oferecido de técnico em contabilidade, né? E aí chama a atenção o fato de que diz, conclua o curso em apenas 3 meses. Gente, 3 meses para fazer um curso e dar a condição para ele de ter prerrogativas profissionais quase que plenas, vamos convir que é muito pouco tempo, é insuficiente. O próprio Pronatec do governo federal, que é um programa de incentivo aos cursos técnicos e de qualificação dos cursos técnicos, possui 644 opções diferentes
para incentivo aos cursos de nível técnico. Pois bem, o nosso curso de técnico em contabilidade, ele não está previsto nesses 644 cursos que o Pronatec oferece hoje, né? Ou seja, ele não está priorizado pelo próprio governo hoje como sendo um curso que deveria ser incentivada a sua participação, a sua inscrição nele. Mesmo nas 291 mil vagas que serão oferecidas nesse ano de 2014, em 122 cursos que foram selecionados, o curso Técnico Contabilidade também não está previsto nesse quantitativo. A profissão contábil passou, nos últimos 10 anos, por uma transformação substancial. Nós tivemos uma quantidade expressiva de normas de contabilidade editadas em função do processo de convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, que era alguma coisa necessária para colocar o nosso país em nível de competitividade com os países estrangeiros e termos uma condição de uma economia desenvolvida. Para isso foram editados todo esse quantitativo de normas em menos de 5 anos, né? Quantitativo esse que é praticamente impossível que a gente passe para um aluno num curso que dá 390 horas aula de ensino de contabilidade. E aí vocês poderão dizer, até como o colega Marconi referiu, mas nós temos técnicos em contabilidade que trabalham só com micro e pequenas empresas e que não utilizam, não precisam conhecer essa legislação. Gente, o curso de técnico contabilidade, quando ele conclui, ele recebe um registro no Conselho que dá prerrogativa para ele assinar o balanço e fazer a contabilidade de qualquer empresa no Brasil, inclusive do Banco do Brasil, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, da Gerdau, da Randon, de todas elas, porque o técnico contabilidade tem prerrogativa para assinar balanço de qualquer empresa. Então, como é que eu vou dizer para ele que ele vai sair com curso de técnico contabilidade para assinar balanço só de padaria, como o meu colega Marconi disse? Eu não posso escrever no diploma dele, sou técnico contabilidade para fazer contabilidade de padaria. Ele sai para fazer contabilidade da Gerdau, da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional. Esse é o registro, ele tem habilitação legal para fazer isso. Como é que eu posso fazer essa distinção? Vamos criar categorias diferentes? Impossível. Então, esse conjunto de normativo tem que ser dominado pelo profissional, seja ele técnico contabilidade, seja ele contador, porque eu não sei onde é que ele vai trabalhar. Eu não tenho ideia disso quando nós concedemos o registro para ele. As habilidades e competências exigidas de um profissional, segundo o próprio Conselho Nacional de Educação, tem um conjunto elencado ali de exigências que são totalmente incompatíveis com a possibilidade de nós passarmos minimamente esse conjunto de conhecimentos naquele quantitativo de horas que o curso Técnico Contabilidade oferece para todos os que nele militam. Então, eu não vou aqui me estender, presidente, em função do tempo, mas eu queria dizer que nós temos que ter essa preocupação, e o Conselho Federal tem a preocupação da qualificação do ensino no Brasil. Essa qualificação é uma preocupação do governo federal e o Conselho compartilha dela. Agora, o que nós não conseguimos mais compatibilizar nos dias de hoje é o volume de prerrogativas profissional que o Técnico Contabilidade tem com a quantidade de horas que o ensino coloca ele para a realização desse curso, né? Inclusive com cursos à distância, como esse que eu mostrei ali, que oferece a conclusão em 3 meses. Gente, vamos imaginar que o profissional, um aluno que faça esse curso à distância em 3 meses, ele tem condições de assimilar todo esse conteúdo técnico para sair dali com um registro no Conselho de Técnico Contabilidade, que dê para ele condição de fazer a contabilidade de uma grande empresa, de uma média empresa, não tem condição. Então, nós não somos contra o técnico de maneira nenhuma, o Conselho é totalmente a favor, nós temos quase 200 mil técnicos em contabilidade que têm as suas prerrogativas totalmente garantidas, e nós tivemos a preocupação no texto da lei que foi discutido na época, junto ao Congresso e lá na Casa Civil, de dar esse espaço de 5 anos para que o mercado se adaptasse a essa realidade, absorvesse todos os técnicos em contabilidade que vão se registrar até aquele momento, e a partir daquele momento, sim, então, a gente teria a condição de não mais registrar. Isso não significa de maneira alguma que os cursos de técnico contabilidade no Brasil desaparecerão. Pelo contrário, todos eles continuarão a existir. Apenas que o formado naquele curso com o seu diploma não poderá mais ter a prerrogativa legal de exercício da profissão com responsabilidade técnica, que é uma outra situação. Mas todos os demais estão garantidos, né, os seus direitos plenamente assegurados. Então, é isso que eu queria colocar para esclarecer a questão, porque muitas vezes parece que nós estamos extinguindo o curso. Não, o Conselho não tem nem competência para extinguir curso de contabilidade, né, de maneira alguma. O que nós estamos extinguindo, na verdade, é a possibilidade da obtenção do registro, que fica totalmente aberto, evidentemente, no bacharel. Para ele, de ter prerrogativas profissionais quase que plenas, vamos convir que é muito pouco tempo, é insuficiente. O próprio Pronatec do governo federal, que é um programa de incentivo
aos cursos técnicos e de qualificação dos cursos técnicos, possui 644 opções diferentes para incentivo aos cursos de nível técnico. Pois bem, o nosso curso de técnico em contabilidade, ele não está previsto nesses 644 cursos que o Pronatec oferece hoje, né? Ou seja, ele não está priorizado pelo próprio governo hoje como sendo um curso que deveria ser incentivada a sua participação, a sua inscrição nele. Mesmo nas 291 mil vagas que serão oferecidas nesse ano de 2014, em 122 cursos que foram selecionados, o curso Técnico Contabilidade também não está previsto nesse quantitativo. A profissão contábil passou, nos últimos 10 anos, por uma transformação substancial. Nós tivemos uma quantidade expressiva de normas de contabilidade editadas em função do processo de convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, que era alguma coisa necessária para colocar o nosso país em nível de competitividade com os países estrangeiros e termos uma condição de uma economia desenvolvida. Para isso foram editados todo esse quantitativo de normas em menos de 5 anos, né? Quantitativo esse que é praticamente impossível que a gente passe para um aluno num curso que dá 390 horas aula de ensino de contabilidade. E aí vocês poderão dizer, até como o colega Marconi referiu, mas nós temos técnicos em contabilidade que trabalham só com micro e pequenas empresas e que não utilizam, não precisam conhecer essa legislação. Gente, o curso de técnico contabilidade, quando ele conclui, ele recebe um registro no Conselho que dá prerrogativa para ele assinar o balanço e fazer a contabilidade de qualquer empresa no Brasil, inclusive do Banco do Brasil, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, da Gerdau, da Randon, de todas elas, porque o técnico contabilidade tem prerrogativa para assinar balanço de qualquer empresa. Então, como é que eu vou dizer para ele que ele vai sair com curso de técnico contabilidade para assinar balanço só de padaria, como o irmão Marconi, colega Marconi disse? Eu não posso escrever no diploma dele, sou técnico contabilidade para fazer contabilidade de padaria. Ele sai para fazer contabilidade da Gerdau, da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional. Esse é o registro, ele tem habilitação legal para fazer isso. Como é que eu posso fazer essa distinção? Vamos criar categorias diferentes? Impossível. Então, esse conjunto de normativo tem que ser dominado pelo profissional, seja ele técnico contabilidade, seja ele contador, porque eu não sei onde é que ele vai trabalhar. Eu não tenho ideia disso quando nós concedemos o registro para ele. As habilidades e competências exigidas de um profissional, segundo o próprio Conselho Nacional de Educação, tem um conjunto elencado ali de exigências que são totalmente incompatíveis com a possibilidade de nós passarmos minimamente esse conjunto de conhecimentos naquele quantitativo de horas que o curso Técnico Contabilidade oferece para todos os que nele militam. Então, eu não vou aqui me estender, presidente, em função do tempo, mas eu queria dizer que nós temos que ter essa preocupação, e o Conselho Federal tem a preocupação da qualificação do ensino no Brasil. Essa qualificação é uma preocupação do governo federal e o Conselho compartilha dela. Agora, o que nós não conseguimos mais compatibilizar nos dias de hoje é o volume de prerrogativas profissional que o Técnico Contabilidade tem com a quantidade de horas que o ensino coloca ele para a realização desse curso, né? Inclusive com cursos à distância, como esse que eu mostrei ali, que oferece a conclusão em 3 meses. Gente, vamos imaginar que o profissional, um aluno que faça esse curso à distância em 3 meses, ele tem condições de assimilar todo esse conteúdo técnico para sair dali com um registro no Conselho de Técnico Contabilidade, que dê para ele condição de fazer a contabilidade de uma grande empresa, de uma média empresa, não tem condição. Então, nós não somos contra o técnico de maneira nenhuma, o Conselho é totalmente a favor, nós temos quase 200 mil técnicos em contabilidade que têm as suas prerrogativas totalmente garantidas, e nós tivemos a preocupação no texto da lei que foi discutido na época, junto ao Congresso e lá na Casa Civil, de dar esse espaço de 5 anos para que o mercado se adaptasse a essa realidade, absorvesse todos os técnicos em contabilidade que vão se registrar até aquele momento, e a partir daquele momento, sim, então, a gente teria a condição de não mais registrar. Isso não significa de maneira alguma que os cursos de técnico contabilidade no Brasil desaparecerão. Pelo contrário, todos eles continuarão a existir. Apenas que o formado naquele curso com o seu diploma não poderá mais ter a prerrogativa legal de exercício da profissão com responsabilidade técnica, que é uma outra situação. Mas todos os demais estão garantidos, né, os seus direitos plenamente assegurados. Então, é isso que eu queria colocar para esclarecer a questão, porque muitas vezes parece que nós estamos extinguindo o curso. Não, o Conselho não tem nem competência para extinguir curso de contabilidade, né, de maneira alguma. O que nós estamos extinguindo, na verdade, é a possibilidade da obtenção do registro, que fica totalmente aberto, evidentemente, no bacharelado de Ciências Contábeis. Então, era isso. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a atenção e me colocar à disposição também para responder as perguntas. Agradecendo
o senhor Zulmir Ivani Breda, que representa aqui o presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Eu quero passar a palavra ao... Vossa Excelência está declinando, então. Não, o senador José Pimentel. Eu quero saudar o nosso senador Moca, o presidente dessa sessão, saudar os nossos convidados, o Paim, nosso companheiro, e começar registrando de que nós temos um hábito, o Paim nos ensinou isso, de ser muito sincero para com as pessoas, para não vender ilusão e nem criar falsa expectativa. Nós não fazemos isso. A iniciativa de alteração desta matéria é privativa do Executivo. Nós temos decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal determinando de que o Legislativo não pode promover alteração em legislação que trata de conselhos representantes de profissão, de categorias. Então, o primeiro registro é esse, para que a gente não crie aqui uma expectativa de que, sem o concurso do Executivo, nós vamos fazer alguma coisa. Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a competência é do Supremo Tribunal Federal. Eu quero registrar isso para que vocês, ao sair daqui, não criem a expectativa de que o Parlamento possa apresentar projeto de lei sobre essa matéria, porque não pode. Se apresentar, será decidido pela inconstitucionalidade. É bom registrar também que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência sobre essa matéria, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em 2011, baixou uma resolução de que qualquer projeto de lei sobre esse tema não será apreciado. É uma decisão da CCJ por unanimidade em 2011. Eu faço isso para que a gente possa ter um diálogo franco, colher as sugestões e construir um ambiente para evoluir, para chegar na vontade das partes. A segunda questão que eu quero registrar, e aí todos nós sabemos, é que a Lei de Diretriz Básica da Educação é de 1996. E foi ela quem tratou dessa matéria, não é a de 2010. É a lei de 1996 que extinguiu esses cursos técnicos e foi dado um prazo de adequação. É por isso que o MEC, em 2004, baixa a resolução a partir do Conselho Nacional de Educação, que é uma instituição bipartite, é a sociedade mais o governo que trata desse tema. O governo entendendo aí os representantes dos municípios, dos estados e do governo federal. E nós temos, aí vocês conhecem muito bem, a composição da sociedade civil dentro do Conselho Nacional de Educação. Aquela resolução em que o professor Zulmir aqui apresenta é de 2004, já disciplinando essa matéria. O que é que foi feito aqui na medida provisória encaminhada pelo Executivo com esse conjunto de matérias, que é verdade, em que o professor Luiz Sérgio aqui registra, que a medida provisória 472 de 2009, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, em junho de 2011, a medida provisória tratava dos mais variados temas e não se instalava a comissão mista de apreciação da medida provisória. Ia direto para o plenário. Na Câmara, o relator dessa matéria foi o deputado Marcelo Ortiz, do PV de São Paulo. Portanto, foi ele quem construiu todo o parecer sobre esse tema na Câmara Federal. E votou, e por maioria de voto, foi aprovado. Aqui no Senado Federal, o relator, revisor, porque é a segunda casa dessa matéria, foi o senador Romero Jucá, que também confirmou o que a Câmara tinha aprovado. Estou colocando essas coisas para que a gente tenha clareza do processo legislativo e como é que se deu, e tirar aquela imagem que alguns aqui colocou de que foi um golpe feito por baixo do pano. Não foi. Foi feito com um debate franco, direto,